Convido você, a partir deste momento, a caminhar conosco por dentro de Angola. Não Angola apenas dos mapas, mas Angola das casas, dos quintais, das vozes que se escutavam ao entardecer e do silêncio que hoje ecoa nos lares. Bem-vindo à TV Camoaso Podcast, canal dedicado a compartilhar histórias de vida, entrevistas e relatos inspiradores que têm como missão emocionar, entreter e motivar pessoas. Você vai assistir agora a entrevista com o tema Angola, a família e o silêncio dos lares, vozes, tradições e desafios. Quando pensamos em Angola, lembramos-nos da terra vermelha aquecida pelo sol, do samba que embala os corpos e da palavra que circulava livre nas conversas longas de quintal. Lembramos-nos do Quimbanza, onde a vida era compartilhada, onde ninguém crescia sozinho e onde o silêncio era apenas pausa, nunca afastamento. Hoje, muitos desses quintais estão fechados. Onde antes havia gargalhada, há portas cerradas. Onde havia almoços de domingo, há mensagens curtas no telemóvel. O que aconteceu às nossas casas? O que mudou na família angolana para que o silêncio se tornasse mais presente do que a palavra? Nesta matéria, vamos dar vozes a angolanos que vivem em Angola e na diáspora e que refletem sobre a família, a tradição, a modernidade e os desafios de manter viva a nossa identidade cultural. Entre o quimbundo, o umbundo, o kikongo e o português que nos une, perguntamos: que silêncio é este que entrou nas nossas casas? E como podemos voltar a ouvirmos-nos, a escutarmos-nos uns aos outros? Bem, para esta reflexão profunda, eu tenho 4 convidados. Tomás Ferreira Walter, jornalista, ator e realizador de programas de televisão em Angola. Muito grato, Walter, por estar aqui na TV Camoaso. Eu que agradeço, pelo convite da TV Camoaso e é um prazer estar aqui com vocês. Patrício Jeremias, ativista e professor universitário em Lisboa. Obrigado, meu amigo Camoaso. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade que deram. Domingos Amadeu Gina, psicólogo criminal, a partir de Luanda. Muito obrigado, Dr. Camoaso, pelo convite e estender o meu humilde gesto de gratidão ao melhor ator do mundo. Eu considero o chefe Ferreira, que nos congregava em casa no programa Stop Sida. Eu quero aqui trazer Obrigado. Acerca disso, porque foi esse programa que mantinha a nossa união familiar todas as noites. E é de lá onde a gente aprendia certos cuidados, os porquês e não porquês, de não ter certos tipos de compromisso. Obrigado. Muito obrigado. Em nome da televisão, do TPA, eu agradeço. João Amador, professor ativista das pessoas com deficiência visual, também em Lisboa. Camoaso, segundo, muito obrigado pelo convite que me foi formulado para estar consigo. Vozes diferentes, vivências distintas, mas uma mesma inquietação: o futuro da família angolana. Bem, se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça-o agora mesmo. Inscreva-se no canal, subscreva e deixe um gostei, deixe um like, deixe o seu gosto e compartilhe o vídeo. Eu sou o Camoaso II. A família alargada. O que se perdeu? Patrício Jeremias, quero que você comece por recordar a família alargada em Malange, onde nasceste. Como era o teu convívio no seio familiar? Obrigado mais uma vez, Camoaso II, meu caro amigo. É o seguinte, o tempo de vivência que eu já trago não são poucos. Já deu para viver o suficiente para poder ver que o que era já não é o que é agora.
Só para dar um exemplo assim, de uma forma breve, Uhum. eu nasci em Malães. Nasci em Malães, na cidade de Malães, vivi no bairro da Carreira de Tiro. E o que é que acontecia? À volta da nossa casa, tinha uma série de tias do meu pai, né? Eu aprendi a falar quimbundo exatamente por causa disso, porque as tias vinham a casa, nossos avós no caso, e não falavam conosco em português, falavam em quimbundo. Queria uma caneca, queria um copo d'água, queria isso, queria aquilo, era tudo nessa perspectiva de falar o quimbundo. Então eu entendo o quimbundo, não falo perfeitamente, fluentemente, mas entendo perfeitamente o quimbundo, né? Então a transição e a passagem da vida, como os desafios que a vida trouxeram, viemos ou fomos para Luanda e ali já a vida cosmopolitana foi completamente diferente. Ainda assim, naquela altura, havia o convívio das famílias, nós estávamos na Vila Alice, havia o resto das outras famílias no bairro Popular, no São Paulo, na Xixo, onde fosse, e nós ainda saíamos de um ponto para o outro e visitávamos todos os primos e tios. Hoje por hoje, todos encontramos ou nos óbitos ou nos pedidos, né? Já está difícil aquele convívio que tínhamos antes. Todo mundo, a primeira coisa que diz é para a correria do tempo, a correria, as coisas mais. Então, para dizer o quê? O convívio familiar mudou de estrutura completamente. Isso por força dos condicionalismos próprios de uma cidade moderna e com os desafios que tivemos da deslocação de um ponto para os outros. E então, a família hoje só tem mesmo já aqueles encontros pontuais em relação a esses assuntos. Ou é pedido, ou é óbito, ou é outra situação. Mas pronto, vamos fazendo. Temos também hoje o telemóvel, né? As comunicações estão mais facilitadas. Mas, resumindo e concluindo, já não são os mesmos laços de relacionamento familiar como eram antes. Já não são. Tomás Ferreira Walter, hoje os encontros resumem-se em funerais e casamentos. A correria do tempo tornou-se desculpas para tudo e por nada, para o afastamento do coração. Sabemos que por trás disso, né, como causa de hoje não estarmos a viver desse jeito, evocam-se N fenómenos, né? Uhum. O tempo em si também é uma causa, né? Ou seja, dizem que cada tempo é um tempo, não é? O tempo do meu avô era um, do meu pai passou a ser outro, o meu também foi outro, do meu filho vai ser outro e do meu neto e por aí fora. Eu acredito que de ano em ano, de década em década, não é? Os tempos não vão ser iguais, não é? Que traz sempre inovações naturais, não é? Pronto, há quem chama progresso, os mais conservadores acham que o que aconteceu de lá para cá não é um progresso, não é? Foi um retrocesso, isso é muito discutível, e aí então entramos naquele conflito de gerações também, não é? O meu filho não vai aceitar a minha opinião, eu não vou aceitar a opinião dele, ele como não conheceu o meu tempo, e quando eu lhe contar como foi o meu tempo, ele é capaz de achar que isso era uma vida muito chata, antiquado, né? Deus, estarem sempre juntos ali, colados, e não terem um telefone, e não terem uma televisão, ai, que coisa mais triste. Pronto, vai ser assim. E depois vem a questão das tecnologias também, né? As tecnologias em si afastaram as pessoas. Agora, ouvindo Domingos Gina, já faz parte de uma geração mais moderna, né, mais jovem. O que mudança você percebe? Se é que percebe alguma mudança para o presente? Aquela preservação que é o mosaico cultural, o acervo cultural familiar, umas ainda nos nossos quimbos ainda são preservadas, mas hoje por hoje, na nossa metrópole, as coisas estão muito mais que dadas às famílias monoparentais, onde tem a presença de pai e não tem a presença de mãe, umas têm a presença apenas de mãe e a ausência do pai. Então, o crescimento vertiginoso dos TikToks cria dificuldade nessas mesmas famílias. Então, hoje por hoje, a mudança dos tempos descontextualizou as realidades familiares como acervo cultural da sociedade. Ok, maravilha. Memórias, saudade e modernidade. Os tempos mudaram para pior. A perda de empatia, a fragilidade dos laços e a normalização do afastamento. João Amador, você confirma essa dor? Olha, Tomás, eu posso dizer que sim, principalmente sou do leste, vim da Lunda Norte. A verdade é que eu também ainda me lembro, tenho boa memória, nos tempos idos, eu me lembro que era na casa dos meus pais, na altura. Nós recebemos sempre pessoas, nós tínhamos sempre, eu me lembro de chegar a viver quase 25 pessoas. Tínhamos tios, tias, até a conviverem juntos, primos e tudo.
E hoje, não sei se o Ocidente entrou no nosso meio, falta muito de empatia. A empatia desapareceu no povo angolano. É verdade que o telemóvel hoje em dia ajuda, mas não é a mesma coisa. Não está presente naquele convívio, aquele calor humano. Então, isso vai se perdendo dia após dia. Eu ainda acrescento mais. Aqui só se vê no Natal, não é? Como eu digo sempre, aquela outra festa de falsidade. Porque não é normal alguém que eu não falo durante o ano, depois do Natal, dá aqueles abraços. As coisas são as mesmas. Hoje já não vejo. Eu, quando vou para Angola, não vejo a mesma coisa que eu vi no passado, quando era miúdo. Geralmente é óbito, festa, pedidos. E mesmo assim, às vezes as pessoas chegam, mas não tem aquela empatia, carisma que as pessoas tinham. Não, vem, todo mundo frio e tal. Os tempos mudaram. Mas não mudar para melhor, atenção. Acho que cada vez mais está a mudar para o pior, porque a nossa cultura não é isso. A nossa cultura é rica e entrar no Ocidente estamos a perder a nossa cultura, aquela irmandade. Os tempos são outros e a mudança tem sido vertiginosa, porque hoje ainda quando eu ligo para Angola, quando eu ligo e pergunto, e o tio fulano, e a tia fulana? Tia fulana nunca mais lhe vi. É mesmo assim. Mas não é mesmo aqui. Mas aquele tio que antigamente todo domingo estávamos lá. E hoje nunca mais lhe viste. Você não lhe vê há quanto tempo? Acho que já faz uns 3 anos. 3 anos! Mas está no mesmo bairro, então. Não está na outra cidade, está na mesma zona. É complicado. Bom, agora vamos falar sobre o papel dos cotas e a sabedoria esquecida. Isso porque, na tradição angolana, os mais velhos, os cotas, eram guardiões da palavra, mediadores de conflitos, bibliotecas vivas da nossa história. Walter, é lamentável que essa figura esteja a desaparecer, sobretudo nas zonas urbanas, não? Esse elemento que tu dizes dos anciãos, do mais velho, do cota, que a nível das cidades, a nível das áreas urbanas, perdeu todo o valor. Não existe mais. Pelo contrário, né? Vingou o desrespeito, o caduco. E nós vemos isso nas nossas próprias casas, com nossos filhos, né? Os nossos filhos nos acham ultrapassados, tudo que nós fizemos já não vale nada. E não, isso agora não é assim. Não, com isso não se vai a lado nenhum. Ou seja, há uma crença doentia por tudo que vem por um telefone e essa cegueira, não é, da nossa juventude, deixar que tudo que vem pelo digital hoje é que comanda, é que manda, é que está na moda, é o que vai revolucionar o mundo, as sociedades. Não é? Não há nada que contrapõe esse pensamento, rigorosamente nada. Eles acreditam nisso e ponto final. Mas é como eu digo, né? Devíamos continuar a nos preocupar em ver as nossas referências tradicionais, conservadoras, para que realmente nós, ao nosso nível, conseguíssemos ainda algum nível, digamos, de educação diferente daquela que nós vemos hoje e que estamos a receber do Ocidente. Os mais velhos hoje, será que ainda são vistos como pilares de sabedoria, Patrício Jeremias? Olha, devia ser assim, nós como africanos, devia ser assim, né? Mas por força das circunstâncias, como nós estamos agora a falar em termos dos elementos que normalizaram a nossa sociedade, entre eles o telefone, por força da porta, da janela que temos à mão, que é o telefone, também hoje passa muita informação para os jovens através do telefone, e há uma tendência de subestimar os valores da experiência pessoal dos mais velhos e irem buscar aquilo que o telefone e que as televisões têm como tal, tá vendo? Agora, aqui depende de cada família. Eu acho que aqui o principal papel tem que ter cada família em saber dizer, independentemente do que se passa, independentemente dos estímulos que existem e dos canais, deve ser sempre os mais velhos a passarem essa informação, não descuidarem desse princípio e serem eles nas famílias aí, nas famílias não têm que reservar, não conservarem aquele método tradicional, porque hoje já não se pode fazer uma fogueira, nem muito menos por ali, pessoas todos os dias reunidos no fim de semana para ouvirem mais velhos, não dessa maneira, né? Mas sempre poder passar, arranjar formas de que as famílias conseguirem passar informações mais velhas, serem parte desses valores, porque imagina que no telefone, no que as redes sociais hoje passam, não tem muita coisa que nos ensina, né? Tem muita coisa que se perde. Aqueles valores próprios africanos mesmo,
aqueles princípios básicos que deviam ser interiorizados, que deviam ser coisas que ainda têm que ser avós. Então, sou um apologista que deve haver a conciliação entre o que os mais velhos têm de experiência para passar e o que a modernidade tem para nos entregar. Ok. E tu, João? Os contas também às vezes querem desafiar com os jovens. Bem, mais uma vez, se você ainda não está inscrito, subscreva o canal agora mesmo. Deixe o seu like, deixe o seu gosto, compartilhe o vídeo, inscreva-se. Bem, meus amigos, agora eu quero falar do Ondjango, da fogueira para as telas. Domingos Gina, não obstante seres relativamente jovem, tu te recordas do Ondjango? Antigamente, os nossos anciãos, eles reuniam com o pessoal num espaço próprio, o famoso Ondjango. Nesse espaço era dado diálogos saudáveis, comunitários, onde eles passavam as suas experiências de vida. Além de passarem essas experiências de vida, também davam a questão da mediação de conflitos familiares. Precisamente, um espaço de diálogo comunitário, onde se aprendia a ouvir antes de falar. Dada o avanço das novas tecnologias e também, como diz aquele nosso adágio, mudam-se os tempos e também mudam-se as vontades. As vontades dos jovens hoje e por hoje não é mais sentar reunido com um ancião para lhe passar a experiência, porque nós pensamos que pelo fato da gente ser instruído, não precisamos mais de uma educação de um ancião. Essa falsa narrativa que a gente cria de que o caduco já não vale e nos valemos pelas novas tendências, aí é onde está a fragilidade dos anciãos. Mas também aqui levanta-se outras questões inerentes à própria capacidade de transmissão de saberes comunitários dos próprios anciãos. Com o avanço e a propagação do cristianismo, o enraizamento das novas seitas religiosas foi criando esse tecido frágil, onde nós víamos as nossas igrejas como a reserva moral para a sociedade, tal como nós víamos os nossos anciãos. Mas hoje, os anciãos que a gente via antes, são hoje que eles pecam. Então, qual referência nós vamos ter? Como jovens de hoje, que tipo de pais e avós nós vamos ser amanhã? Que tipo de conselhos, sabedoria nós vamos dar? Então, a propagação de certos fenômenos que vinculam a nossa sociedade fragilizaram o tecido reserva moral. Aqui falamos dos sobas, hoje não se senta no tal Ondjango. E nas nossas casas, o respeito mútuo quase que já não coabita. É aí onde o pecado surge. Referências como tais já não temos. E os jovens que nós temos vivem de tendências enganosas. Aonde é que a nossa sociedade vai parar? Então, esse é o nosso dilema. É com alguma tristeza que nós hoje vemos esse elemento fundamental, principalmente aqui nós em África, foi sempre um elemento determinante para a educação, a formação das famílias e, em particular, dos nossos jovens. É com alguma tristeza que eu constato realmente que isso ficou muito remetido aos espaços, digamos assim, geográficos. Isto representa apenas uma perda cultural? Isso é uma questão estruturante e até política mesmo, não é? Vou-me desculpar quem hoje governa, mas na verdade eu não vejo, não noto, não me parece ser uma prioridade do Estado, né, de quem governa, a preservação desses aspectos da nossa cultura. Portanto, hoje isso desapareceu e vai desaparecer cada vez mais. Claro que se nós entrarmos um bocadinho pela Angola dentro, né? Aquela Angola profunda, como dizem alguns, ainda vamos encontrar esse elemento, essa figura, não é? De consenso familiar determinante para a formação e educação das famílias. Ainda vamos encontrar. Mas também me parece ser uma questão de tempo. Eu sei que não é uma luta fácil para nenhum governo, não é? Para nenhum Estado, não é uma luta fácil, atendendo toda essa evolução, esse movimento mundial de tecnologias, de um conjunto de ferramentas hoje artificiais com um poder bastante abrangente e agressivo, né, sobre as mentes das pessoas. Eu
acredito que não é um papel fácil, mas também acho que nós não deveríamos, digamos assim, desarmar. Nós não devíamos atirar a toalha ao tapete, como se diz, né? Devia-se continuar a lutar, devia-se continuar a preservar. Bem, agora do Ondjango à internet. Quer dizer, ontem estávamos a conversar debaixo da fogueira, hoje estamos aqui a dialogar num espaço virtual. Desafiamos distâncias transatlânticas, conectamos Brasil, Angola, Portugal. Camoaso, já nem sei se isso foi uma evolução ou foi um retorno. Considerando os benefícios, temos que analisar isso. Se agora estamos no espaço digital, ontem estávamos à volta de uma fogueira. É para se discutir. Maravilha. Muito bom. Vamos agora falar sobre tradição e tecnologia. João Amador, oposição ou equilíbrio? Claro que temos que preservar a cultura, temos que respeitar, mas não podemos apegar nela como se fosse o passado. O tempo está a mudar, a ciência está a evoluir, a tecnologia também avança, então nós podemos acompanhar essa evolução, mas sempre se esquecer de onde viemos e para onde vamos. Porque muitas das vezes o que acontece com nós jovens, os mais velhos também, é que esquecem de onde vieram. Queremos acompanhar esta tecnologia sem esquecer os princípios, os fundamentos que aprendemos. Isso depois nos leva a não, muitas das vezes, a olhar para o mais velho, porque, não, você é mais velho, está a competir comigo, também quer ser mais pequena do que eu, entende? Então, às vezes é isso. Então, acho que ainda, infelizmente, há mais velhos, sim, podemos que ainda tem princípio, aquele fundamento, não pega muito no passado, naquela educação. Mas, podemos apegar mais, evoluir, temos que evoluir, não podemos ficar para trás. Precisamente, avançar com a ciência sem esquecer a raiz. Modernizar? Sim. Apagar a memória? Não. Posso dar uma chega aqui? Por exemplo, sim. Como eu disse há bocado, eu nasci e cresci nas Lundas. Depois, por causa do meu problema de deficiência, tive que ir para Luanda para me tratar, depois de Luanda saí para Portugal. Eu ainda hoje tenho dificuldade de chamar o mais velho de tu, outra pessoa por tu. Tenho muita dificuldade. E aqui em Portugal nós temos isso, uma pessoa de 70 anos, Dona Tal, eu não sou dona não, eu sou dona de mim, fala de fulana. E eu tenho muita dificuldade, porque aquilo que a educação que me deram, não importa se é da minha família ou não, tio é tia, o mais velho é meu tio, é tia, não importa se é da família ou não. E chegando numa realidade diferente, e tu disse assim, fulano, anda aqui, mas tu fulano anda aqui, uma pessoa de 70 anos, eu tenho 40, mas uma pessoa anda aqui. Anda cá. Eu ainda preservo aquela educação que me deram. Por exemplo, aqui mais de 15 anos, mas hoje não consigo me rever com algumas situações que acontecem. Não consigo mesmo, porque eu sei que a educação que foi me dada não é essa. Okay? Não é essa, não é? Vou evoluir, sim senhora, vou evoluir, mas não posso esquecer os princípios. Me revejo nesta situação. Eu ainda sinto-me constrangido muitas vezes a chamar o mais velho ou a mais velha de você. Ó fulana. Quer dizer, eu não esqueci. Porque aqui, seja mulher ou homem, tem 50, 60 anos, 70 anos mesmo, e não gostam de ser chamados de senhor, nem querem ser chamados de você, de tal. Só que eu não cresci assim. É complicado, é difícil. Eu penso na cabeça e tal. As pessoas não gostam, ficam até zangadas. Não, eu não sou senhora, me chama de você. Não sei o quê. Não, querida, aqui sou dona de mim mesmo. Eu sou dona de mim mesma. Eu sou plana. Sou dona de mim mesma. Mas isso são os valores que nós aprendemos. E a gente não esquece mesmo. O angolano não esquece as suas raízes. Então às vezes temos que justificar. Não é pro mal, que lá né, em Angola é tal. Mas são esses conflitos geracionais, mas a nossa cultura é muito boa, acho que vale a pena preservarmos, sim, não nos descurarmos das inovações, porque também devem vir para somar, acrescentar, né, somalizar aquilo que já temos de bom. É isso mesmo, acrescentar, não retirar o que já temos para mudarmos. E você, Gina? Hoje também somos já aculturados
com questões brasileiras, portuguesas. Então, foram nos tomar de assalto certas culturas que a gente poderia preservar. E nós, eu digo que somos um pouco falsos quando a gente vai no exterior. Mostramos que somos os verdadeiros, que somos natos, que temos raízes, que temos culturas, que temos valores, só para o exterior ver que nós somos alguém que preserva a cultura. Mas hoje aqui na nossa banda, preservação da cultura já não se faz sentir. Hoje, se você falar sobre resgate de valores morais e culturais, vai ficar aquém das expectativas. Então, é tido como caduco, porque há nova tendência. Então, nós temos que mudar o conceito de nação e de povo. Um só povo, uma só nação. A nação é completa, é de forma abrangente. Ou temos que criar mais espaços para que se faça o resgate de valores morais e culturais, principalmente os culturais. Porque no alambamento, nos óbitos, aí existem tradições vincadas à nossa cultura. Mas hoje, se você vai numa cena, num óbito, aí a chorar com aqueles panos amarrados à volta da cintura, nós estamos aí buscar certos fenômenos para descredibilizar aquele ato. Ou temos que repensar cultura, ou tem de vir alguém a nos ensinar. Ok. Agora vamos discorrer relativamente sobre cultura e tradição entre o quintal e a modernidade. A música como identidade, o semba. Na cultura angolana, a música não é apenas som, é casamento, é alambamento, é família em movimento. O semba é o nosso cartão de identidade. Não é verdade, Domingos Gina? O semba para nós é como se fosse gente a falar sobre a questão do alambamento, como se fosse um pedido, aquele casamento tradicional que vinca a união entre as duas famílias. Então, o semba é a nossa tradição. Além de ser a nossa tradição, é o nosso cartão de identidade, tal como semba, kuduro, kizomba. Então, esses estilos é que nos caracterizam como angolano, como família unida. Fazemos menção mais ou menos de uma dança típica nossa, que é a dança da família. Essa dança, em qualquer outro país, tu não vais encontrar, porque não faz parte da identidade ou do mosaico cultural deles, mas faz parte do nosso acervo cultural. Então, o semba, fora da música, tem a questão do instrumental, o ritmo, poesia, que é melódico. E depois vem a questão da dança. E essa dança, que faz com que as suas gingam, os seus corpos, também espanta alguns males. Tal como dizem os músicos, quem canta, seus males espanta. Então também quem tem o semba tem alegria. Mas hoje por hoje, a nova tendência, eu digo sempre a nova tendência, hoje nós jovens, temos a questão de levar a modernidade ao extremismo. Não colocarmos em ponto de reticências a nossa ancestralidade. Hoje já há banalismo na música do semba, já há descrédito na música do semba. Hoje por hoje, temos o semba meio que instrumentalizado como se fossem mais rítmicas do que passagem de saberes. Walter, como é que você descreve cultura? Como é que a cultura ajuda a fortalecer laços familiares? Quando as coisas são únicas, quando as coisas não são vulgares, elas tornam-se identidade, elas tornam-se referência, elas representam, não é, alguma coisa. Então, a cultura tem peso importante nos povos. A cultura é vida. Eu sempre disse que descrever a relação, a importância da cultura sobre os povos é uma tarefa tão difícil. A cultura é tudo. A cultura é o que comemos, é o que vestimos, é como falamos, até como pensamos, como nos defendemos. E por isso é que eu continuo e hei de defender sempre isso, né? Nós não temos sabido fazer uso, não temos sabido aproveitar, não temos sabido usar, nós não temos tirado proveito disso. Para mim, Angola podia ser muito melhor se nós olhássemos para a cultura como outros povos olham. E aqui mesmo na África, não precisamos ir para outras áreas, aqui mesmo, bem próximo de nós,
Temos países que olham para a sua cultura de uma maneira diferente. Até Moçambique, Camoso. Até Moçambique, não é? Ganha-nos nisso. Nós fomos para Moçambique, há políticas públicas de preservação da própria tradição, da própria cultura. Eu acho que nós temos desperdiçado o valor que a cultura podia ter para o desenvolvimento desse país. É uma cultura que eu digo sempre, uau, para onde vão leva sempre a sua identidade, os cabo-verdianos. Então, o cabo-verdiano pode nascer na América, pode nascer em Portugal, mas o sotaque deles, os crioulos deles, todos os filhos que falam. Não tem receio. E nós não. Nós bastamos já subir no avião, nem chegou no Rio de Janeiro, já está a falar, ai gente, mamãe. Ah, minha gente, o Vlad, a gente já fala assim, pá, nós já em Portugal, pá, tu vê, né? Ou seja, esquecemos a nossa identidade, esquecemos de onde viemos. Se tu fores à rua, Camoso, hoje, na rua da Angola, fazer uma entrevista, olha, jovem, qual é que é a tua língua? Minha língua é português, ponto. Outra língua nacional é materna, português. Mais do que isso não sabe. Não sabe, né? Fala um pouco de Quimbundo, são aqueles caras da minha geração, mais abaixo. Esses novos, nem o Ezequiel eles sabem dizer. Nem o Asana Pô. Coisas básicas, né? Coisas básicas. Isso é verdade. E para além da língua, né, mas nós temos que ver e outras áreas também. A língua é o fator identitário principal. Mas além disso, tem outras formas que temos que começar a resgatar também, né? Eu já vejo esforço de muito boa gente hoje, pelo menos nas redes sociais também já existe isso. Existem muitos canais que vão ensinando, que vão vendo, inclusive vão resgatando. Sim. Já no teatro, o teatro é um espaço muito bom de resgate também de princípios e de valores. O filme não digo porque a nossa indústria cinematográfica não é muito forte, né? Mas a rádio, a coisa tem ajudado, a televisão de alguma maneira, com o teatro, com umas coisas irem buscar e resgatar. Porque há valores que são intrínsecos exatamente à identidade cultural e não podemos deixar de fazer isso, não tem como. Maravilha, maravilha, nosso tema tá bom. Mas agora vamos falar sobre amizade, solidariedade e desencanto. Isso tem a ver com as amizades que se perderam, de relações substituídas por interesse, de uma solidariedade cada vez mais rara. Amigos que desapareceram quando a vida melhorou e que só aparecem em funerais. Antigamente, o amigo era um irmão. Hoje, muitas vezes, é apenas contacto. João Amador. Eu falando da amizade, já fui decepcionado. Há quem dizia que hoje não se diz amizade, é amizade. Tá vendo? Eu sou amizade. Mas essa. É verdade, agora é amizade. Porque é amizade instantânea. Exato. É uma amizade. Amizade descartável, né? Que é nosso fica. Eu tenho amigos que eu digo, uau, são meus amigos mesmo. Podemos falar mal de ti, por exemplo, Camoso. Podemos discutir, mas nunca íamos falar. Vou falar com o Camoso, vou te queixar no Camoso. Você faz aquilo, nunca, não sabe? E hoje, quando estou em Angola, eu reúno os meus amigos antigos, vamos nas lundas, eles dizem, João, hoje somos que somos, graças a ti. Eu fiz o quê? Tu no passado fizeste muita coisa por nós, pareceste para nosso pai, e nós não podemos esquecer isso. Eu quando chego lá, muitas vezes não gasto nada. Diz, não, hoje nós vamos pagar nossa culpa. Olha lá os euros que trouxeste lá da tua tuga. Então, é verdade. Hoje por hoje, para pegar muitas pessoas, eu tenho que estudar muito. Tenho que estudar muito daquela pessoa. Para mim, a amizade tem que se ver no momento mais difícil da nossa vida. Aí que vimos quem é quem. Porque essa amizade, quando estamos bem, estamos na festa, estamos na Anguenda. Não, para mim isso não me diz nada. Agora, no momento que nós mais precisamos, quando estamos no poço, quem vai nos dar a mão? Aí que se dá o próprio valor da amizade. Domingo Gida, o que a amizade representa na cultura angolana? As nossas amizades na cultura angolana, elas representavam mais do que irmandade. Aquilo era um laço fraterno, como se fosse a primeira rede de apoio social face aos desafios da sociedade. É isso que a amizade representava antigamente. Hoje, em pouca escala, essas amizades são ditas, são mencionadas, são descritas. Um verdadeiro amigo chega a ser mais que um irmão.
Hoje e por hoje, alguém que te oferece uma palavra amiga, tu não a consideras como um amigo. Mas se lhe oferecer um bem maior que ele considera, eu digo que isso é de forma subjetiva, né? Se eu lhe oferecer algum telefone, alguém que me deu, boleia, trocamos os contatos, vou considerar como amigo. O amigo verdadeiro é aquele que conhece a tua verdadeira essência. Sabe quem tu és, como és, para onde vais, os teus objetivos, porque vocês sentam, reúnem, criam debates, conhece mãe, conhece pai, conhece tio, conhece o irmão. Esse tipo de amizade quase que já não predomina na nossa sociedade. Antes tinha um único padrão. Com a despadronização social, criou esse afastamento do laço familiar, o laço de amizade. O amigo hoje também fala mal de ti pelas costas. Aquela pessoa que fala mal de ti pelas costas, supostamente foi teu amigo. Não é o teu amigo. O amigo é aquele que quando tu erras, ele chama-te e mostra onde está o erro e depois corrige. Hoje, no tempo do Cota Walter, posso assim dizer, caso me permita, eles tinham amigos verdadeiros que chamavam de tios. Esses amigos dos nossos irmãos mais velhos, nós chamávamos ele de tios. Mas hoje, esse mesmo tio, que é o meu considerado, se ele vai para a minha casa, já tem tendências para minhas outras irmãs, já vê elas como mulheres. Então, com a proliferação do abuso sexual, da agressão sexual, da violência doméstica, as famílias tiveram que mudar contornos para prevenir aquele laço que já é pequeno. Então, o medo coabita, fruto também de certas situações menos abonatórias que criam dissabores nessa mesma amizade. O que mais se pode falar sobre isso, Patrício? Mas uma amizade tem que ser aquela que, independentemente do que acontece, o tempo passa. Há um princípio que diz: os amigos estão como as estrelas. Às vezes nem é preciso estar, mas sabemos que estão lá em cima, né? Existem como tal. Então, esse é um verdadeiro amigo, porque todo aquele que na desgraça e na alegria tiver aí, vai estar sempre contigo, independentemente de eu viver na ilha e ele está no Quilamba, mas é para quando ligamos e falamos e estamos juntos a qualquer altura, sempre é bom. Agora, há aqueles que, por interesse, hoje há muita materialidade nas relações, e essa materialidade dá fragilidade também. Porque as pessoas estão mais mesmo no interesse do que propriamente no verdadeiro sentido de relação. O que é que eu vou tirar, o que é que eu vou dar, o que é que ele vai me dar? Se vir que não está a dar nada, a pessoa sai, vai embora. Então, o problema maior, eu acho, não é no sentido de dizer que as pessoas estão mais frágeis, porque os verdadeiros ficam. Eu tenho amigos dos quais nasci, cresci, conheci eles, estamos amigos até hoje, não nos vemos todos os dias, mas na hora da verdade estamos ali. No entanto, há muita gente que da parte da ponte já passou, que já foi porque chegou uma altura que viu, o Patrício, também não tem nada mais para dar, ou ele também acha que já tem outro caminho, mas é como tudo, vai, porque os que estão mesmo ali contigo vão ficar. Então, a modernidade também nos dá essa liquidez, vamos assim dizer, a palavra correta é essa. Há muita liquidez nas relações, as relações estão muito líquidas hoje, não estão cimentadas conforme deve ser. Mas aqueles que são teus, independentemente de tudo, eles ficam sempre. Há um fator aqui que não podemos deixar escapar. Bem, nós destacamos aqui os imperativos que rasgaram o tecido social angolano, como a globalização e as tecnologias. Walter, lembras de mais um destaque neste quesito? Bom, houve um conjunto de fenómenos que destruíram os valores, não é? Os conceitos, deturparam os conceitos, adulteraram o significado das coisas, trouxeram uma desestruturação social, desconfiguraram a sociedade. E uma dessas coisas foi a própria guerra em si, né? A guerra em Angola, que levou mais de 3 décadas, foram, portanto, um verdadeiro vilão, né, na desestruturação social do país. A seguir veio o que é escusado aqui dizer, não é? Veio aquilo foi uma espécie de assalto ao palácio, vamos dizer assim. Quer dizer, cada um preocupado consigo, enfim, ninguém respeitava ninguém, portanto, que era a fase em que nós devíamos estar a pensar que alguém estaria aí preocupado em reestruturar a sociedade. Como?
Epá, ó Camões, com medidas, com políticas públicas, não é? Olha, está aí com o uso, por exemplo, dos psicólogos. Uma das coisas que sempre chamou a minha atenção, não é? E já falei isso em várias entrevistas, não é? Alguém aqui nesse país não deve saber qual é a função ou a importância dos psicólogos, por exemplo. Alguém aqui não deve saber. Porque era a fase de pós-guerra, não é? Era uma altura que realmente devia haver algum projeto de Estado, não é? Onde estas figuras, né, do conhecimento deviam ser realmente investidas, não é? No sentido de se repor o tecido social que foi praticamente rasgado pela guerra, não é? E não foi o que aconteceu, infelizmente, não é? Aconteceu aí um assalto a tudo, não é? Então, os passos que eu acho que a esta altura se pode fazer mais difíceis, porque a coisa não está fácil, não é? Temos agora aí as tecnologias, essa coisa da globalização, que sinceramente é muito discutível entre o que agora é positivo e é negativo. Sim, eu não vou dizer que é negativo, mas também não vamos dizer que é tudo positivo, não é? Essa coisa do mundo se tornar a aldeia, não é? É bom, sim senhora, foi muito bom, foi lindo e tal. Enfim, mas tudo isso torna mais difícil dar-te essa resposta da tua pergunta. Ok, agora vamos fazer o quê? Como é que podemos fazer para pôr ordem nisso? Agora está muito difícil, bastante difícil, porque é mais ou menos assim, abrimos as portas todas, abrimos as janelas, tiramos o teto das nossas casas, destruímos tudo e depois de repente começou a chover e agora nós queremos ir buscar o nosso teto, a nossa janela, a nossa porta, mas isso já foi. Então, agora fica muito complicado. No pós-guerra faltaram políticas públicas para curar feridas invisíveis. Muito bem, meus amigos, vamos encerrar com uma mensagem de esperança e reflexão profunda. Onde está a responsabilidade primária para fortalecer família, tradição e identidade angolana? Eu, como eu disse, né, vivi na carreira de tiro, onde cresci até os meus 7, 8 anos. As minhas tias, as avós, as tias do meu pai iam lá à casa e falavam-nos em quimbundo. E uma das fontes pelas quais eu aprendo quimbundo é a música. E eu vejo há um canal no TikTok de um DJ liberal. Ele faz agora a tradução das letras de português para quimbundo e tudo mais. Aquelas letras das músicas que eu só ouvia e não entendia bem ou não tinha conteúdo. Hoje, através das redes sociais, eu estou a aperfeiçoar o meu quimbundo por causa da tradução que esse canal no TikTok do DJ Liberal faz das letras. E ele começou no quimbundo, mas hoje já faz de umbundo, de kikongo, de não sei o quê. Está a fazer muito bem, portanto, uma pessoa como eu, com a idade que eu tenho, já estou a entender melhor o quimbundo e eu passo, inclusive, esses ensinamentos às minhas filhas. Essa letra diz isso, essa música diz isso, de maneira que elas também se possam familiarizar, nem que não aprenderem, mas já ninguém vai trabalhar, dizer que a música de Yuri da Cunha está a dizer o quê, né? Dizer, olha, ele está a cantar assim, está a fazer isso, quer dizer, mal ou bem, já há alguns esforços a fazer, mas agora podia ser melhor, mas pronto, vamos aproveitar o digital para corrigir alguns tiros, né? Ok. Caminhos possíveis, resgate e esperança. Então, eu me dirigia ao próprio Estado, a quem governa, né? A quem vai governar. É preciso que hajam políticas públicas viradas para isso. Não aquelas políticas de Estado que às vezes fazem parte dos papéis para dizermos que temos documentos. Não. Mas políticas práticas, que fazem acontecer as coisas. Ok? Estamos a falar de coisas práticas. Estamos a falar de nos apoiarmos da própria cultura para resgatar a cultura. Quando você, por exemplo, tem um programa, tem uma política de Estado para promover o cinema angolano, o teatro angolano, a música angolana, quando você tem uma campanha, quando você investe dinheiro com um objetivo de salvaguardar, com um objetivo de reestruturar uma sociedade, não é? Se você realmente fizer políticas públicas nesse sentido, você vai conseguir isso tudo que nós estamos aqui a falar, que hoje não está bem. Então, a minha mensagem é para o Estado, é para quem governa. Há necessidade de se reestruturar as políticas públicas em prol da cultura.
ou os políticos deverão compreender que a própria cultura se pode resgatar sozinha, se nós pensarmos nela e investirmos nela. A minha geração e a todos os jovens, sobretudo, eu acho que temos que aprender a voltar a ouvir mais os mais velhos. Quando há oportunidade, costuma-se dizer que na boca do mais velho tem dentes podres, mas o que sai lá é educativo, é experiência de vida. E nossos mais velhos têm muita experiência nos passados. Então não despreza o mais velho porque fala mal o português, se expressa mal, não. Ou isso é o que ele tem para te dizer. Porque isso pode mudar a tua vida. O meu conselho é, vamos ouvir mais. Os mais velhos também deixam-se usar para que os mais novos possam se chegar a eles e poderem ensinar alguma coisa para que possamos aprender e mudar o paradigma do nosso país, digamos, em termos cultural. As tecnologias são boas, vamos aproveitar elas. Fazemos as coisas boas como o Camuaso fez agora, falamos um pouco da nossa cultura. Retomar valores não é regressar ao passado, é escolher o que nos fortalece para seguirmos em frente. Ouvir os mais velhos, valorizar a cultura, reconstruir a casa por dentro. Ao longo dessa jornada, ouvimos histórias de lares que mudaram, de afetos que se perderam e de tradições que clamam para voltar a ser vividas. Escutamos dores, memórias e alertas, mas também sementes, porque Angola continua viva na palavra partilhada, no respeito ao mais velho, no samba que une gerações e no desejo profundo de voltarmos a ser comunidade. A reconstrução começa em casa, no abraço, na escuta, na coragem de cuidar. Angola é uma terra de diversidades culturais, uma nação onde as línguas, o costume e a espiritualidade são a memória viva do que fomos, do que somos e do que podemos vir a ser. Bem, se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça-o agora mesmo. Subscreva o canal, deixe o seu gostei, partilhe o vídeo e deixe o seu comentário sobre o tema. Angola, a família e o silêncio dos lares, vozes, tradições e desafios. Chegamos ao fim, vou agradecer aos meus convidados. Tomás Ferreira Walter, jornalista, ator e realizador de programas de TV em Angola. Muito grato, Walter, por estar aqui na TV Camuaso. Eu é que agradeço, Camuaso. Patrício Jeremias, ativista e professor universitário. Muito obrigado, Patrício, por aceitar o convite para estar aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, Camuaso. Domingos Amadeu Gina, psicólogo criminal em Luanda. Muito grato, Gina. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, chefe Camuaso. João Amador, ativista de pessoas com deficiência a partir de Lisboa. Valeu, João. Obrigado, Camuaso, foi um prazer. E você, telespectador que nos acompanhou até agora, muito grato por sentir conosco. Obrigado pela tua audiência. Eu sou Camuaso II. Tamo juntos.